Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui pedir a você que não é inscrito que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, ative as notificações para que assim você receba avisos de quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Se você gostar dessa palavra, envie para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus te abençoe tremendamente por essa ação em nome do Senhor Jesus. Gente, o tema da palavra de hoje é legalidade espiritual. Eu quero aqui, através desse vídeo, mostrar para vocês o quão importante é sabermos como o reino espiritual se comporta, é regido e quais as consequências que as nossas atitudes, que as nossas ações geram como impacto no reino espiritual. Tanto para o nosso bem, ao nosso favor, como também para o nosso mal, contra nós. Amém? E antes que a gente comece a falar a palavra de hoje, eu quero ler uma palavra para você que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 26 ao 30, amém? E diz assim a palavra do Senhor: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Repetindo, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furtes mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Eu amo essa palavra que Paulo diz aqui ao povo da igreja de Éfeso, né? Paulo está mostrando aqui, ainda que a gente venha se irar, ficar irritado com a situação por conta de algo que passamos no nosso dia ou por alguma pessoa, ele diz que ainda que a gente gere esse sentimento dentro de nós, que a gente não venha utilizá-lo para pecar. Então ele diz, ireis, mas não usem isso como motivo para vocês pecarem, para vocês ferirem e para vocês também gerarem em vocês pecado. E ele continua falando, e não permita que o sol se ponha sem que vocês, de uma forma mais clara aqui, resolvam a situação que foi gerada por conta disso, por conta dessa ira, para que assim vocês não deem lugar ao diabo. Eu quero aqui frisar essa frase que está lá no finalzinho do versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Paulo aqui está nos mostrando que as consequências das atitudes que tomarmos por conta da ira pode dar lugar, legalidade, para que o diabo atue na nossa vida. E é através dessa palavra que eu quero mostrar para você que, dependendo das atitudes que você tem tomado, das ações que você tem gerado, das escolhas que você tem feito, você tem aberto legalidades, dado lugar ao diabo, para que o diabo atue na tua vida, na tua casa e na tua família. Mas também eu quero aqui mostrar, se caso você esteja agindo dessa forma, fazendo tal atitude, como a palavra de Deus mostra para nós a solução para não permitir mais que o diabo atue no nosso meio, na nossa casa, como eu disse, na nossa família e na nossa própria vida. Amém? Então a palavra de Deus não nos desampara se cairmos, se pecarmos e se darmos legalidade ou lugar ao diabo. Ela nos dá direcionamentos para que a gente feche essa brecha, feche essa legalidade, não permita mais que o diabo use isso como meio de nos atacar. Gente, a palavra legalidade, ela significa andar em conformidade a algo, mas também dar acesso ou direito a alguém, a um ambiente ou para uma pessoa. Então, todas as vezes que você ouvir sobre legalidade, entenda que isso significa que foi dado o direito a, foi dado o acesso a tal pessoa para fazer uma ação. Na palavra de Deus, nós vamos ver passar dizendo não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado. Está dizendo não dê legalidade para que ele atue, não dê legalidade para que o pecado traga consequências na tua vida. Então não dê lugar ao diabo significa não dê o acesso do diabo na tua vida. Não permita que ele entre e faça aquilo que ele sabe fazer, como a palavra diz: matar, roubar e destruir. E uma das primeiras coisas que eu e você precisa entender e ficar claro na nossa mente é que o reino espiritual, ele é regido por leis. Não pense você que o reino espiritual está sendo mantido de forma desordenada, não tendo um controle, não tendo domínio e não tendo governo. Não, o reino espiritual, ele tem regras específicas, ele é regido por leis que são imutáveis, que isso fique bem claro. Quando a palavra de Deus diz que
A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Ela aqui nos dá o ênfase de que no reino espiritual, nas regiões celestiais, há domínios, há governos, há níveis de governo que são regidos por algumas autoridades, sejam elas autoridades boas que atuam para o nosso bem, como também entidades malignas que agem contra nós, para o nosso mal. Então, há sim níveis no reino espiritual, nas regiões celestiais, há governos e há leis que os mantêm. Então não é nada de forma desordenada, existem leis que regem o reino espiritual e existem níveis de domínio e governo nessas regiões. Quando a palavra de Deus nos diz que o pecado gera em nós a morte, então a consequência do pecado é a morte. Porém, a palavra diz que Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então, todas as ações que eu e você tomar, as escolhas que fizermos, terá consequências, como a gente vê na lei da física. Toda ação tem uma reação. Assim também é no reino espiritual. Qualquer passo, qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer escolha que eu e você façamos vai gerar no espiritual um resultado, um fruto, uma legalidade. E através desse vídeo, Cristo está nos chamando para que a gente possa refletir sobre quais têm sido as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas, para que a gente entenda que essas ações, essas atitudes estão gerando legalidades no reino espiritual. Para que a partir de agora você entenda que Cristo deseja que as nossas atitudes, que as nossas escolhas, que os nossos atos estejam de acordo com a sua palavra, para que apenas e somente seja dada legalidade ao Senhor para atuar na tua vida. Os principados e dominantes do reino espiritual ao teu favor governe a tua casa, governe a tua vida, governe a tua família. E hoje nós vivemos em um século, em uma geração que a tecnologia está dissipada. Isso é indiscutível. Os meios de propagação de informação estão cada vez mais avançados e o diabo, ele tem atacado justamente a vida do cristão através desses meios, trazendo formas de que eu e você peque, para que eu e você escolha em vez da santidade o pecado. Então, além das nossas ações, atitudes, das nossas falas, nós precisamos nos policiar para que os meios que existem hoje ao nosso redor, como por exemplo telefone, celular, computador, não sejam meios que o diabo tem usado para atuar na tua vida e fazer com que você peque e abra legalidade para que ele entre na tua casa. Porque diferente de Jesus, que bate na porta, é educado e pede licença para entrar, o diabo, na primeira brechinha que você abrir na tua vida, como a palavra diz que ele está ao nosso derredor o tempo todo, tentando buscar e encontrar brechas para atuar na nossa vida, ele, quando encontrar o primeiro buraquinho que você deixar, ele entra. Só que o diabo não é como Jesus, que ao entrar ajuda a mim e a você a solucionar os nossos problemas. Não é como Jesus que limpa a mim e a você derramando o seu sangue e perdoando os nossos pecados. O diabo não. Ele entra, ele faz um arregaço na nossa vida. O diabo, quando tem legalidade para atuar na nossa vida, ele não tem piedade de mim e de você. Ele vai entrar e vai arregaçar todas as áreas da tua vida. A sentimental, a financeira, a espiritual. Ele vai trazer morte. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, das suas ações, de tudo aquilo que você tem trocado pela palavra de Deus, pela santidade com Jesus, o diabo tem usado disso para atacar a tua vida. E através desse vídeo, Deus está mostrando para nós, olha, fecha a porta do pecado, fecha a porta que você está dando legalidade espiritual a Satanás atuar na tua casa, fecha a porta que você está dando liberdade, lugar ao diabo para atacar a tua vida. Hoje escolha fechar essa brecha para que Deus possa fazer aquilo que ele mais sabe, a boa, perfeita e agradável vontade na tua vida. Os planos que Deus tem pra você é de te fazer prosperar. Então, dê legalidade a Cristo atuar na tua casa, através da santidade, através da escolha da sua palavra todos os dias, através da oração. Essa é a ação que Cristo deseja de nós, porque a legalidade dada a Jesus é mediante uma vida de santidade, uma vida de perseverança, uma vida de busca em sua palavra, uma vida onde eu mato o meu eu e vivo a vida de Cristo. Eu escolho ele a todo dia, a todo tempo, a todo momento, no meu dia a dia, durante todo o meu tempo. Eu tenho que estar com a minha mente conectada à mente de Cristo, para que as minhas escolhas sejam as escolhas que a palavra nos dá, sejam frutos da palavra de Deus, sejam resultados da palavra de Deus. Porque quanto mais afastado eu estou da palavra de Deus, quanto mais eu estou afastado da presença de Jesus, mais pecado eu cometo, e assim mais
brechas eu abro para Satanás, mais legalidade eu dou a Satanás. E dando essa legalidade, o diabo vem para te matar, para te ferir, trazer doença. E como consequência final de tudo isso, se você não se arrepender, não converter desse caminho, não parar de dar essa legalidade a Satanás, vai ser a tua morte. Quem sabe não seja a física agora, mas vai ser a espiritual. E a gente precisa deixar muito claro em nós que a nossa natureza humana, ela sempre vai escolher o pecado. Não pense você que a tua natureza vai querer ter santidade com Deus. Não, ela vai querer escolher as coisas do mundo, o pecado. Porque é a natureza humana. A natureza humana ela é pecaminosa. Paulo diz que o bem que eu preciso fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a minha natureza sempre vai escolher fazer o mal. O bem que eu preciso, ela corre, ela foge. A carne, ela não quer fazer isso. Só que nós vivemos pelo Espírito. A nossa vida tem que ser regida pelo Espírito. Então a nossa escolha todos os dias tem que ser pela santidade, pela vontade de Deus. Porque eu me torno família de Deus quando eu escolho a sua vontade. A palavra diz, a minha família são aqueles que fazem a minha vontade. A família do meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então como eu vou querer que Jesus administre a minha casa? Como eu vou querer que Jesus governe a minha vida? Que Jesus faça o melhor e o que Ele tem pra mim, realize o propósito, a promessa na minha vida, se eu tenho escolhido todos os dias o pecado? Se eu tenho dado legalidade todos os dias a Satanás agir? Como Cristo vai fazer isso? Não tem como eu e você servir a dois deuses, como a palavra diz, porque assim você vai servir a um e ferir ao outro. Então ou você está dando legalidade a Jesus ou a Satanás. Não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo. Então através desse vídeo eu quero que você reflita a quem você tem dado legalidade ultimamente. É o Espírito Santo de Deus para agir na tua vida? Ou lugar a Satanás para destruir, porque ele só vai fazer isso na tua vida. E o diabo, ele tem usado, como eu disse, de todos os meios para te fazer pecar. Seja em uma amizade, em uma roda de conversa, seja com o teu telefone. O diabo, ele usa de tudo para criar brechas. Então comece a se policiar nos teus ciclos de amizade, nos ciclos de conversa que você tem tido, nas rodas de conversa. Comece a vigiar aquilo que você ouve, assiste e lê no teu telefone, porque pode ser isso que está dando brecha, legalidade, lugar a Satanás. E você já tem colhido os frutos, uma vida de destruição, uma vida onde nada prospera, onde os teus sonhos são todos frustrados, os projetos que você idealiza não se cumprem, você começa a fazer algo que já dá errado. Já é um sinal que Deus está dando para você de que tem algo errado aí. O diabo está destruindo porque você tem dado legalidade. Então hoje, através desse vídeo, Deus está falando mais uma vez, fecha a porta, cancela essa liberdade do diabo de entrar na tua vida. E aí Jesus nos mostra, através da sua palavra, que o ato, a ação, a atitude que eu e você precisa fazer para que o diabo não mais ataque a minha, a tua vida, que o diabo não tenha mais liberdade, acesso à porta, a chave para abrir a porta da nossa casa, é a confissão dos nossos pecados, é o arrependimento do nosso pecado. Não tem outra saída, querido. Se você não confessar os teus pecados a Deus e se arrepender verdadeiramente dos teus pecados, não tem como Jesus cancelar as ações do diabo na tua vida. Porque o diabo, ele atua sob legalidade. O reino espiritual, como eu disse, ele é organizado. Se você pecou, você vai colher os frutos do pecado. É colheita. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Se você semeia boas sementes, você vai colher bons frutos. Mas se você tem semeado má semente, semente ruim, semente de pecado, de desobediência, de ira, certamente os frutos que você vai colher e possivelmente já está colhendo são frutos de destruição, de doenças na tua vida, na tua casa, na tua família, geradas pelas tuas más escolhas. Então hoje, escolha semear as boas sementes de retidão, de obediência, de santidade, para que os frutos que você colha sejam frutos de prosperidade na tua casa, de paz, de harmonia, de alegria com o Senhor Jesus. Então, a vida do cristão é se policiar nos mínimos detalhes. É naquilo que você pensa, como Cristo mostrou. Se você olhar para uma mulher e tiver intenções na sua mente com aquela mulher, você já pecou. Então é no teu pensamento. Se você falar uma palavra torpe, você já está pecando. Legalidade no reino espiritual. Se você tomar uma atitude que é contramão à palavra de Deus, você está abrindo legalidade no espiritual, dando lugar ao diabo para atuar. Então, querido, a vida do cristão é uma vida de alerta o tempo todo, de se policiar. Não é à toa que o Senhor diz na sua palavra, sejam simples como uma pomba, mas prudentes como a serpente, ao tempo todo alerta, não somente com aqueles que estão ao nosso redor, mas com nós mesmos, para que a gente não venha escolher o pecado em vez da santidade, não venha escolher o caminho de Satanás em vez do caminho de Cristo, porque só Cristo tem palavras de vida eterna, só Cristo tem salvação para mim, para você, para nossa casa. O diabo, ele só quer destruir, ele sabe que já é derrotado, então ele quer fazer o máximo possível para arrastar pessoas com ele para o inferno. Cristo não quer que a gente vá com o diabo para o inferno. Por isso que o Pai entregou seu Filho para que ele morresse, para trazer salvação para nós.
para que todo aquele que nele crê não venha perecer, não venha a ser lançado no inferno, mas seja salvo e tenha a vida eterna em Cristo Jesus. É o que está em João 3,16. Então eu preciso confessar e me arrepender? Sim. Se eu não me confessar o meu pecado e não me arrepender, não tem como eu fechar essa porta, essa legalidade que é dada a Satanás através do meu pecado, das minhas más escolhas. Olha o que Provérbios 16:6 diz. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. E aí no 17 diz, a vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então a sabedoria, o entendimento, principalmente da palavra de Deus, te salva, querido. Isso é muito melhor do que a prata, do que o ouro. E aqui o versículo continua que a vereda do justo, na sabedoria da palavra de Deus, trará com que ele não escolha o mal. Porque diz, a vereda do justo evita o mal. Ou seja, a minha vida, conforme a palavra de Deus, não me permite escolher o mal. Eu estou guardado em Cristo Jesus. Porque se eu ando na palavra de Deus, se eu ando em conformidade na palavra de Deus, se eu estou vivendo em obediência à palavra de Deus, fazendo tudo que a palavra me ensina, nenhuma condenação estará sobre mim, não haverá mais legalidade para Satanás atuar, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma legalidade é dada a Satanás para aqueles que estão com Cristo, andando com Cristo, obedecendo a sua palavra. Mas se eu me calar, se eu continuar pecando, escolhendo o pecado, não confessar, não me arrepender, eu vou colher frutos ruins, porque Davi mostra isso lá no livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 3. Olha só o que a palavra diz. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava até o gemer durante todo o dia. Então, enquanto você estiver escolhendo o pecado, manter esse pecado escondido, não confessando esse pecado, não se arrependendo dessa prática, você vai definhar a tua vida, sofrerá as consequências disso, porque o pecado ele faz isso, ele acaba com os nossos sonhos, ele paralisa tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E Davi disse, enquanto eu não confessei o meu pecado, mantive escondido esse pecado, eu definhava. Só que aí a Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados alcançam misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus, o favor de Deus, estão para aqueles que confessam, que assumem as suas fraquezas, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem que são falhos e reconhecem que necessitam do Senhor Jesus, de Cristo em suas vidas. Por isso nós precisamos confessar, nos arrepender para que toda brecha Satanás seja fechada na nossa vida. E se até aqui você tem escolhido o caminho errado, feito práticas erradas, tem vivido uma vida de pecado e pecado escondido, confesse hoje a Cristo esse pecado. Se arrependa dessa prática, é tempo de nos arrependermos. O mundo está findando, Jesus já está às portas já para recolher a sua igreja. É tempo de andarmos em santidade, é tempo de nos voltar contra a prática do pecado, é tempo de deixar a Babilônia, é tempo de esquecer Sodoma e Gomorra, as práticas deste lugar, e escolher a santidade em Cristo Jesus, escolher aquilo que a sua palavra nos ensina, andar em retidão, em santidade, em busca, em oração constante, para que assim eu e você subamos com Ele, puros, sem máculas, e estejamos na glória com Ele. Então hoje escolha Cristo Jesus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Escolha confessar esse pecado, escolha não praticar mais esse pecado, para que isso não dê mais legalidade, lugar a Satanás, como Paulo nos mostra em Efésios 4. Não dê lugar a Satanás por conta da escolha que você faz ao pecar. Amém? Dê lugar hoje ao Espírito Santo de Deus através da santidade, da leitura, da busca, do conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, para que o Espírito Santo faça a boa obra em você. Porque Ele quer fazer com que você viva o melhor de Deus aqui na terra, já agora, hoje. E Ele quer isso para você hoje. Então, se você se arrepender agora, confessar esse pecado, Ele vai vir e vai nos purificar, porque o sangue de Jesus tem poder para isso, de nos purificar de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, o Pai é bom e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É isso que diz a sua palavra. Então Deus está nos dando essa oportunidade hoje, está dando a você essa oportunidade. Se arrependa, filho, desse pecado. Confesse esse pecado escondido e me escolha no dia de hoje, para que eu faça a minha vontade em tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Para que assim você possa viver guardado debaixo das minhas poderosas mãos, para que assim não exista mais maldições sobre a tua vida, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amém? Então venhamos refletir de quais têm sido as nossas atitudes, as nossas escolhas, para que assim possamos saber se a legalidade que temos dado no nosso dia a dia seja Cristo para atuar em nossa vida e fazer a boa e perfeita vontade dele, ou a Satanás
para matar, roubar e destruir a mim e a você. E que através desse vídeo você venha refletir. Esse é um aviso de Deus para todos nós, tá bom? Essa palavra veio primeiro para mim, para que eu passasse a você. Não pense em você que eu sou melhor que você, não sou. Sou falho e pecador, mas o que nos torna diferente do mundo é que a gente confessa e se arrepende das nossas práticas. Como verdadeiros cristãos que somos, servos do Senhor, é que a gente confessa e se arrepende todos os dias das nossas más escolhas. Amém? Então escolha hoje confessar, se arrepender e voltar ao caminho do Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.